Então, a gente vai dar uma ampliada aqui muitas vezes, né? Para a gente ver lá, então, como que é o interior de uma barra de metal, por exemplo, né? E aí vocês vão ver que aqui embaixo tem a temperatura, né? Que começa aqui no menos 273, que é a menor temperatura que existe, né? Que é possível no universo. A temperatura tem um limite inferior, não tem limite superior, né? A gente tem estrelas aí com milhões de graus Celsius no seu interior, mas limite inferior a gente tem, menos 273. A princípio, nessa temperatura, os átomos estão paradinhos, né? Então, a gente vai aumentar a temperatura e vai ver, vai observar o que acontece. Então, lá, a gente já vê claramente, meio que inchando, né? A gente vê o inchar, mas a princípio, você não consegue ver muito bem o movimento das moléculas, mas a temperatura ainda está baixa, né? 0 graus. Aí eu vou aumentar mais um pouco, né? Vou jogar logo no máximo aqui, que aí a gente vê, então. E aí vocês comparem, né? Olha como é que os átomos estão agitados, né? Como é que eles estão balançando, né? Então, é onde a gente fala que a temperatura, ela tem a ver com a agitação das moléculas, né? Na verdade, a energia cinética das moléculas, ela é proporcional à temperatura, né? Isso aparece lá na termodinâmica, depois a gente vai falar sobre isso mais à frente. De qualquer forma, a gente vê que as moléculas estão mais agitadas, e como elas estão mais agitadas, elas ocupam um espaço maior, elas precisam de mais espaço para se moverem, ok? Tirem um retrato mental disso aí, eu vou fazer o contrário agora, e aí vocês vão perceber que está diminuindo, e as moléculas vão ficando mais paradinhas e tal, e ocupando cada vez menos espaço. Ok? Então, quer dizer, isso é para mostrar a dilatação, né? A dilatação acontece porque as moléculas com maior temperatura se tornam mais agitadas, né? Elas vibram mais, vibram com uma amplitude maior, e isso requer mais espaço. Então, elas esticam mais essas molas que prendem umas às outras, né? Essas molas, tá, gente? São molas teóricas, né? Essa é uma atração molecular, não é uma mola, mas enfim, é como se fosse uma mola. O efeito é basicamente o mesmo, tá? Muito bem. Aí vamos sair então disso aí, e agora sim a gente entrar lá com a nossa telinha do Word. Tá aí a telinha do Word, tá? Então é por isso que o número 1, né, o único que está correto aí é o Diogo, né, porque o Diogo é o que fala, né, que o trilho aumenta de tamanho com o calor porque as partículas de ferro vibram mais, né? É o que a gente viu lá na simulação. Vibram mais, né? E diminui com frio, né? Ou seja, com a baixa temperatura, porque vibram menos. Ok? Então, é basicamente isso. Beleza? Então, tá aí aquele modelinho de bolinhas, né? De moléculas vibrantes, tá? Tranquilo? Alguma dúvida? É uma ideia, acho que simples, né? Bem lógica também, né? Quando a gente começa a agitar mais, a gente esquenta, né? Muito bem. Bom, o número 2, aí agora a gente vai fazer um pouquinho de conta, né? A gente tem aí um cara querendo dar um de João sem braço, né? Ele compra gasolina a 5 graus, e depois ele dá um jeito de aquecer, né? Ele tem um mecanismo para aquecer essa gasolina até 35 graus.
Então, por causa da dilatação, ele expande, aí você ganha em volume, né? Não é bobo nada. Bom, ele fala que o litro ele vende a 1,60 e ele fala também que diariamente, você tem 20 mil litros de álcool, ele compra, né, a 5 graus e o revende. Tá? 20 mil litros, é muita coisa. Bom, e aí a gente tem o coeficiente de dilatação do álcool, vezes 10 a menos 3, graus Celsius a menos 1. E aí ele quer saber o quê? Ele quer saber o ganho financeiro devido ao aquecimento de álcool durante uma semana de vendas. Então, veja bem, eu quero chamar a atenção para vocês que aqui, ó, é devido ao aquecimento do álcool, tá? Ó, eu não quero saber de lucro só do lucro da compra e venda, não. Ele quer o lucro devido ao aquecimento do álcool, né? A mágica da dilatação. Vejam, ele comprou a 5 graus e ele vende a 35 graus. Então, essa variação aí de 30 graus provoca uma dilatação que para ele sai de graça. Então, ele tem uma quantidade de álcool aí, que nós vamos calcular, que para ele não custou nada, é de graça, veio com a dilatação. Ok? Então, olha só, vamos calcular. Primeiramente, vamos calcular quanto que é isso, né? A gente tem, por dia, 20 mil litros. Coloquei em potência de 10, 2 vezes 10 é a quarta. O gama, ele deu 1 vezes 10 a menos 3. Lembrando que o gama é o coeficiente de dilatação volumétrica. Quando é líquido, é só volumétrica. Aí a gente tem a variação de 30 graus. E aí a nossa dilatação volumétrica está lá, ó, gama V0 delta T. Aí o gama, 1 vezes 10 a menos 3. O V0, 2 vezes 10 a quarta. E a variação de temperatura é 30. Então, a gente tem um ganho aí de 60 vezes 10 a primeira potência, 600 litros. E 600 litros ele não comprou. É isso que vocês precisam entender. Ele não comprou. Ele ganhou com aquecimento. Tá? Como se compra por volume e se paga por volume, volume é uma coisa que você tem como aumentar com a temperatura. Foi isso que ele enxergou. Tá? Esse 600 litros ele não pagou. Custo zero. Tá? Muita gente confunde e acha que tem que incluir o custo de 50 centavos. Não tem, porque esses 600 litros aqui não foram comprados, eles foram ganhados, foi presente da dilatação, tá? Então, o lucro diário, já que ele ganhou 600 litros, não custou nada, mas ele vendeu a 1,60. Então, diariamente ganhou 960 reais. E aí, consequentemente, em uma semana, ele vai ganhar 7 vezes isso e ele ganha 6.720 reais. Ganho fácil, né? É difícil você conseguir uma máquina que faça isso, né? Mas se a pessoa construir uma máquina que consiga fazer esse aquecimento, agora pode ser considerada fraude, né? Porque dificilmente a temperatura local vai ser 35, né? Então, ele pode sofrer com as penalidades da lei depois. Ah, bom, é aquilo, né? Já é a resposta. Então, é 6.720, que é um valor entre 6.000 e 6.900. Ok, pessoal? O erro muito comum é o pessoal tirar 50 centavos aqui e fazer com I10, né? Mas não precisa, tá? Imagino que vocês entenderam. Beleza? Muito bem. Continuando. Agora o número 3. Número 3. Aí ele vai... Isso aqui ele dá, tá, gente? Isso aqui deu na questão, que as equivalências das temperaturas, né? Aí tem um texto grandão e tal, mas, na verdade, o que ele quer aqui, né? As temperaturas médias máximas expressas em Kelvin. É isso que ele quer.
E aí ele fala, né, nas duas temperaturas aqui, né, 31 graus e 42. Ele quer isso, está em graus Celsius, ele quer isso em Kelvin, né? Em Kelvin é muito fácil, né, galera? E com esse coisinho aqui ficou mais fácil ainda, né? A gente vê aqui, ó, que 0 graus Celsius corresponde a 273 Kelvin. E 100 graus Celsius corresponde a 373 Kelvin. Percebam que de 0 para 100, está uma variação de 100. Aqui, 273 para 373, está uma variação de 100 também. A escala Kelvin tem a mesma variação da escala Celsius. Por isso que você passar de Celsius para Kelvin é só somar 273. Então, a gente vai pegar lá os dois valores, né? 31 graus, somar 273, dá 304. 42, somar 273, 315. Só isso. Fácil demais, né? Letra C. Tranquilo, se fosse Fahrenheit, a gente ia ficar mais enrolado, tinha que fazer mais conta, mas Kelvin é muito fácil. É só somar 273. A variação é a mesma. Joia. Muito bem, o número 4, aí já é um pouquinho mais enjoado, porque ele dá duas escalas, né? Uma escala A e uma escala B. E ele fala aqui, né, que a ebulição é 70 graus na escala A. E a fusão do gelo é 20 graus 20 graus na escala A também. Então, já monta a sua escalinha aqui, ó. Isso aqui é básico para fazer transformação. 20 aqui, 70. Na escala B, a ebulição é 90 e a fusão é 10. Cuidado para não confundir que ele mudou a ordem, você viu? No outro ele tinha dado... Ah, não, foi a maior primeiro, tá certo. Não foi maldade, não. Então, 70 graus A corresponde a 90 graus B. E 20 graus A corresponde a 10 graus B. Então, a gente tem essa correspondência, por isso que a gente tem que fazer esse desenho aqui para a gente enxergar isso. Feita essa distribuição, né, 20 corresponde a 10, 70 corresponde a 90, você marca um valor genérico aqui no meio, que eu vou chamar de A, e um valor genérico equivalente na escala B, eu chamei de B. Os valores das temperaturas não são iguais, mas os intervalos são, ou seja, as variações de temperatura são iguais. Então, a gente vai pegar a variação, a gente vai pegar esse intervalinho aqui, que está marcado aqui por um colchete aqui, não, como é que era isso? Chaves, né? Chave, isso. Essa chave aqui, que é o intervalo de A até 20, que é esse A menos 20, é o intervalo de A até 20. Ele é proporcional ao B menos 10, que é esse intervalo, o mesmo intervalo do lado de cá, B menos 10, né? Então, você tem uma fração, A menos 20 está para B menos 10, assim como a chavinha maior, que pega de 70 até o 20, que é 70 menos 20, está para outra chavinha maior, que é da 90 até o 10, 90 menos 10. E aí a gente vai fazer as contas, né? Aqui não tem o que fazer, mas aqui tem, né? 70 menos 20, 50. 90 menos 10, 80. 5 oitavos, né? Só cortar o zero de cá com o zero daqui, 5 oitavos. Tá? O zero é o único número que dá para simplificar assim, tá, gente? Outro dia eu vi um negócio na internet aí, foi no Instagram mesmo, o pessoal simplificando 6, como se fosse zero aqui, o cara simplificando 6 daqui com 6 de cá embaixo, hein? Nossa, coisa horrorosa. Nada a ver, tá? Mas o zero pode fazer isso aqui no final, né? No meio não, mas no final pode. Então, o zero de 5, o zero de baixo, 5 oitavos. Bom, aí a gente tem que adequar isso aqui à equação que está lá, né? Ó. Então, que ele chamou de TB, eu estou chamando só de B. Então, vou pegar essa equação aqui com 5 oitavos, vou multiplicar cruzado
Aí vai dar aqui, ó, 5 que multiplica B menos 10 é igual a 8 que multiplica A menos 20. 5B menos 50, 5 vezes 10, 50, é igual a 8A menos 80 vezes 20, 160, né? Aí eu vou jogar esse 50 lá para o outro lado, ele passa somando, aí vai dar menos 60, 160 mais 50 dá menos 110, 5B igual a 8A menos 110, então, consequentemente, o B igual a 8A menos 110 sobre 5, né? Ou, para ficar igual tá lá, ele fez a divisão aqui, ó. Ele pegou esse 8 aqui, dividiu pelo 5, dá 1,6, e também pegou o 110, dividiu por 5, dá 22, tá? O que a gente não pode simplificar, como é que é uma diferença, né? A gente não pode simplificar só um dos fatores, tá? Tem que simplificar os dois. Tem que ser aquela simplificação em V, que a gente usava muito lá quando estava usando em fórmula de Bhaskara, né? Simplificação em V. Por isso que dá 1,6A menos 22. Ok? Dúvidas? Fernando, Ou dá uma olhadinha no chat aí, que eu te mostrei, eu escrevi como é que eu fiz o meu, mas eu tô com um pouco de dúvida. você foi testando, né? Você foi testando. Dá para fazer isso, tá? Dá para fazer isso. Normalmente só vai ter uma equação que você consegue fazer isso, né? Por via das dúvidas, só para conferir, né? Pra você ter certeza, você confere o outro valor também. Se o outro bater, fechou. Porque vai que você tem uma coincidência matemática muito grande, né? De ter dois valores iguais, é possível, tá? É possível. Então é melhor você fazer com os dois. Depois que você achou um, né? Faz com o outro também. Aí, beleza. Muito bem. Se não quiser ter esse trabalho matemático, a gente não gosta de ter esse trabalho matemático todo. É joia. Muito bem. Número 5. Aí a gente tem alguns dados aí de mínimas e máximas, né? E aí ele quer saber, olha, presta atenção na pergunta. A variação de temperatura na sexta-feira é uma coisa, é o primeiro número. E a máxima no sábado, na escala Fahrenheit. Então, esse aqui a gente tem que ficar veaco só com essa pergunta dele, tá? Porque, veja, primeiro é variação. Variação, o discurso é outro, tá? Porque na escala Celsius, a gente tem lá 100 graus Celsius para ebulição, 0 graus Celsius para fusão, né? Então, você tem de 100 a 0, você tem uma variação de 100 graus. Igual aquela escalinha que eu mostrou lá no número 2, né? Agora, a mesma variação na escala Fahrenheit é 212, que é a ebulição, menos 32, que é a fusão. Então, você tem uma variação de 180. Então, a variação de 100 graus na escala Celsius corresponde à variação de 180 na escala Fahrenheit, né? Esse aqui é um F, tá, gente? Ou seja, e isso é sempre, tá, gente? A variação na escala Fahrenheit é 1,8 vezes maior do que a variação na escala Celsius. Vocês podem usar isso aqui sempre, tá? Variação na escala Fahrenheit é 1,8 vezes a variação na escala Celsius. Mas, atenção, hein? Variação. Cuidado. Como ele pediu a variação da temperatura na sexta, temperatura na sexta da máxima e da mínima é 16 para 11 aqui, ó. A 16 para 11 dá 5 graus. Vezes 1,8, então você tem uma variação de 9 graus Fahrenheit. Ok? Você poderia ter feito a conversão do 16, a conversão do 11 naquela fórmula grandona,
depois fazer diferença. Mas assim, eu acho que é mais fácil, né? Mais tranquilo. Bom, agora, isso é variação. Agora, o outro é a temperatura máxima no sábado, que é 20 graus Celsius. Aí, como é valor de temperatura, aí já não dá para fazer isso aqui mais. Aí, valores, aí a gente tem... aliás, deixa eu até tirar esse valor absoluto aqui, porque não necessariamente é absoluto, pode ser negativo também. A gente tem que jogar na fórmula. Então, a gente vai jogar aqui aquela fórmula clássica, né? TC sobre 5, TF menos 32 sobre 9, o 20 sobre 5, que eu estou transformando o 20, que vai dar 4, multiplicando cruzado, TF menos 32 é 36, TF 36 menos 32, 68. Tá? Então, por isso que é, ó, nem marquei aqui, né? 9,68. É letra B. Ok? Então, cuidado só para não confundir essa questão da variação com a questão do valor de temperatura. Tá? Ok? Beleza? Então, virou uma bagunça só. Opa, peraí. Cadê o resto? Número 6. A gente tem aqui uma escala genérica X e uma escala em relação à escala Celsius. E aí a gente vê esse gráfico, né? Esse gráfico mostra para a gente como que a temperatura em X varia de acordo com a temperatura em Celsius. O que a gente vê desse gráfico? A gente vê que 10 graus Celsius corresponde a menos 5x, né? 10 corresponde a menos 5. E 30 graus Celsius corresponde a 25 graus X. Beleza. O que ele está querendo? A variação de 1 grau Celsius. Quantos que corresponde na escala X? Variação. Variação você pode fazer a questão da proporção. Então, vamos fazer essa variação aqui, ó. 30 para 10, a gente tem uma variação de 20 graus Celsius. Essa variação corresponde lá na escala X de menos 5, aliás, de 30 para menos 5. Então, opa, 30 não, 25, perdão. 25 para menos 5. Então, é 25 menos... Deixa eu ter mudar de linha, ficar mais legível. 25 menos 5, menos com menos dá mais, 25 mais 5 dá 30. Então, a gente tem aqui uma variação de 20 graus Celsius, corresponde à variação de 30 graus X. Essas variações são proporcionais. Então, 30 por 20 dá 1,5. Né? Ou você poderia fazer uma regra de 3 simples. Se uma variação de 30 graus X corresponde a 20 graus Celsius, e 1 grau Celsius corresponde a quantos X, né? E aí vai dar 1,5. Onde que dá esse 1,5 aqui? Porque é a variação. Ok? Então, vocês têm que ficar atentos nessa... Todo problema de temperatura, escala de temperatura, se ele está falando em variação ou se está falando em valor de temperatura. Porque são estratégias diferentes, né? Beleza? Muito bem, então. Número 7, ele vai falar aí a questão de medir a temperatura do corpo humano, né? Que tem que colocar o tubo, né? A gente normalmente coloca debaixo do braço, né? Tem uns que pode colocar na testa também, etc. Mas demora um tempinho, né? Demora um tempinho. Por que isso? Uma das coisas que a gente já começa a falar agora e vai continuar falando é que trocas de calor entre corpos são processos que demoram um pouco, tá? Então, quer dizer, não é encostar o termômetro já sabe a temperatura, não, você tem que deixar um pouquinho, né? Ou na cabeça, ou no sovaco, né? Para saber, para possibilitar a troca de calor. Processos que trocam calor
a gente costuma dizer que são demorados. Não demorados, né? Mas não são instantâneos, não acontecem na hora, tá? Então, demanda algum tempinho, tá? Que é essa segunda parte, calma. Sempre demanda algum tempo para que a troca de calor entre o corpo humano e o termômetro se efetive. Toda troca de calor demanda tempo, tá, gente? E por que você vai colocar nesses lugares, né? Na testa, né? Na testa é só um tipo bem específico de termômetro, não é qualquer termômetro. Esse termômetro de mercúrio ou de álcool colorido que a gente tem em casa não funciona na testa, né? Tem que ser debaixo do braço mesmo. Por que nesses lugares? Porque são lugares onde você consegue chegar mais próximo do interior do corpo, né? É onde a pele é mais fina, né? Você está mais em contato com o interior do corpo, né? Ao contrário disso, não dá para pôr na barriga, né? Porque a barriga está a quantidade de gordura ali, a camada enorme, né? Em uns maiores que em outros, né? Que impede a troca de calor, ou pelo menos dificulta muito a troca de calor com o lado de fora, né? Então, por isso você tem que colocar onde meio que você consegue chegar mais próximo do lado de dentro, né? A gente vê muito em filme americano, o pessoal pôr na boca, né? É um troço meio anti-higiênico, né? E eu nem vou falar do outro lugar que pode pôr, que é mais anti-higiênico ainda, né? Mas o sovaco é o menos pior, tá, galera? Né? Vai por mim. Possibilita menos troca de fluidos. Então, por causa disso, tá? Então, por isso, ó, a pele, né? A pele é feita para isolar o corpo, né? Essa que é a questão. A gente tem que procurar onde você tem menos pele, onde a pele é mais fina, né? Onde você tem menos gordura. A gordura também é um isolante térmico, né? E a pele tem todo esse processo de transpiração, que regula a temperatura e tal. Ok? Aqui a gente está mais dando aula de biologia, né, do que de física, né? Mas é assim mesmo. Ok? Isso aí eu acho que é tranquilo, né? Que eu coloquei alguma coisinha nesse sentido também, tá? E tem um detalhe que me chamou a atenção aqui, que ele fala aqui na letra E, que ele fala que o equilíbrio térmico só é possível quando há contato direto entre dois corpos. Mentira! Né? Mentira. Você consegue provocar equilíbrio térmico sem que haja dois corpos, sem que haja o contato. Você pode colocar um corpo só perto do outro, né? Sem ter contato, porque as trocas de calor acontecem através do ar, através das ondas eletromagnéticas, né? A gente tem a radiação, que é a passagem de calor de um corpo para o outro, tá? Então, não precisa haver contato, não, ok? Pode haver troca de calor mesmo sem ter contato, né? Beleza? Tanto é que a gente troca calor com o Sol sem ter contato com ele, né? Sem ter contato direto com ele, né? Não existe nenhuma matéria entre o Sol e a Terra, que a nossa maior fonte de calor é o Sol, né? Então, o calor vem de lá para cá. A gente não chega em equilíbrio térmico com o Sol, ainda bem, né? Porque a superfície dele tem 5.000 graus, mas é uma forma de trocar calor. Beleza? Muito bem. Número 8, a gente tem aí a famoso frasco de palmito, né? Aquelas tampas de metal, né? Aquelas tampas de metal que não solta de jeito nenhum, né? É o vidro de vidro, né? Recipiente de vidro, mas a tampa é de metal, né? Que é o que normalmente acontece. É o frasco de palmito, normalmente é assim, né? Então, ela não consegue abrir aquele troço de jeito nenhum, né? Então, esquenta, né? Joga uma água quente nessa tampa, porque como ela é tampa de metal, né? Os metais, em geral, se dilatam mais do que o vidro, né? Então, aí a tampa vai aumentar mais do que o vidro, e aí ela vai ficar molinha e vai soltar,
né? Então, é basicamente porque o coeficiente de dilatação do metal é maior do que o vidro. Então, ele vai dilatar mais do que o vidro. Mesmo os dois sendo aquecidos ao mesmo tempo, né? O metal, por ter um coeficiente de dilatação maior, ele dilata mais. Isso facilita a vida, né? Beleza? Mas tem que aquecer. Tranquilo, né? Muito bem. Número 9, a gente tem aí uma régua de alumínio de 200 centímetros a 20 graus Celsius, é a temperatura inicial. Ele quer saber o que? O comprimento a 60 graus. Ele dá o coeficiente de dilatação linear do alumínio, 2,5 vezes 10 a menos 5, Kelvin a menos 1. Talvez esse Kelvin assuste vocês, mas não se preocupem. Apesar de que está em graus Celsius e aqui está em Kelvin, não é problema, por quê? Porque na dilatação a gente trabalha com variação da temperatura. E a variação da temperatura, como a gente viu lá no número 2, acho, é a mesma em Kelvin e Celsius, tá? Como aqui é variação, a gente vai subtrair, né? Temperatura final menos da inicial. Então, não faz diferença se é Celsius ou se é Kelvin, tá? Então, por isso que dá 40, tá? Bom, então a dilatação, como é uma régua, né? É comprimento, né? Dilatação linear, é o coeficiente de dilatação linear que ele deu, 2,5 vezes 10 a menos 5, comprimento inicial 200, variação de temperatura 60. É só fazer a continha, né? Vai dar aqui 20.000 vezes 10 a menos 5, que dá 0,2. Como ele deu as medidas em centímetros, a sua resposta é 100 centímetros também. Mas ele não pediu a dilatação, isso aqui é a dilatação. Ele pediu o comprimento final. Comprimento final, você pega o inicial e soma com a dilatação, né? Por isso que dá 200,2, né? Que é aqui a letra B. Ok? Então é só fazer a continha aí, mas não pode esquecer de somar no final, né? O 0,2. Muito bem. Número 10 é uma barra metálica. Inicialmente ela está a 20 graus e vai aquecer até 260. Então aqui a gente tem a temperatura inicial. Aqui a gente tem a temperatura final. Você tem a dilatação, isso aqui é importante, 0,6% do seu comprimento inicial, tá? Ele pede o coeficiente de dilatação linear, que é o alfa, né? Bom, aí, como é 0,6% do comprimento inicial, eu posso eu posso escolher um comprimento inicial. Falou que é porcentagem e eu posso escolher, é claro que eu escolho 100, né? Fica muito mais fácil, né? Comprimento inicial é igual a 100. Se a dilatação é 0,6%, então a dilatação é 0,6. Pronto, fácil. E aí eu vou jogar na equação da dilatação, ó, 0,6%, que é a dilatação, o alfa que eu quero achar, o comprimento inicial era 100, 260 menos 20. Posso fazer com outro valor de L0? Pode. Posso deixar L0 aqui? Pode também. Mas aí o ΔL seria 0,6 L0. E aí você teria um L0 aqui, um L0 de cá e ia cancelar. Mas eu acho que assim é mais fácil, né? E aí a gente tem o 0,6, que vai ficar dividido por 24.000, e aí fazendo a conta daria, então, 2,5 vezes 10 é menos 5. Aconselho vocês a colocarem esse 2,4 aqui em potências de 10, né? Acho que fica mais fácil para fazer esse tipo de conta, né? Na verdade, era bom colocar tudo em potência de 10, né? O de cima e o de baixo, né? Esse aqui ia ficar 2,4
vezes 10, quanto mesmo? Já aprenderam a mexer nisso aqui? Que é legal. Microsoft Education ali. Então, aqui ia ficar 5, né? Não, 4. 4 aqui. 10 na quarta. E lá em cima, poderia ser 6 vezes 10 é menos 1. Né? Aí fica bom. Menos 1. E na hora que você dividir, esse menos 1 menos o 4 que está embaixo dá o menos 5. E 6 dividido por 2,4 vai dar o 2,5 ali. Joia? Tranquilo? Tem muito segredo não, né? Muito bem. Número 11. A gente tem um gráfico aqui, né? Que mostra a variação. Gráfico de quê, lembra? A variação do comprimento, ou melhor, o comprimento de barras, né? Em função da temperatura, né? Comprimento das barras A, B e C, que a princípio tem o mesmo comprimento inicial, tá vendo? Mas o comprimento final é diferente. Por que o comprimento final é diferente? Porque elas têm, evidentemente, coeficientes de dilatação diferentes também, tá? É interessante perceber, eu vou até fazer uma linhazinha aqui para a gente perceber. A gente tem aqui a dilatação do ar, o comprimento final do A, né? Comprimento final do B. Deixa eu ver aqui. Não, um pouquinho mais para baixo. E o comprimento final do C. O que a gente percebe por esse gráfico, né? A gente percebe, projetando aqui no gráfico, que o A vai ter um comprimento final maior, portanto, ele dilata mais, o B em seguida, e o C é o menor de todos. Então, o C é o que dilata menos, o B é o que dilata intermediário, e o A é o que dilata mais. Ok? Beleza. Aí, ó, você olha nessa tabela aqui, ó, o que a gente percebe? Que o ferro dilata mais, mas acontece, e aí a pegadinha, que aqui é 500 graus, então tem que tomar cuidado com isso, porque senão você ia falar, não, então esse aqui é o A. Não, não necessariamente, porque aqui é 500 graus, aqui é 200 graus e aqui é 100 graus. Se fosse a mesma variação, aí tudo bem, mas não é a mesma variação. Então, você tem que olhar as duas coisas, tá, gente? Tem que olhar a variação, mas também tem que olhar a variação de comprimento e também tem que olhar a variação de temperatura, tá? Bom, então, seria interessante ou jogar na fórmula para achar o alfa, tá? E aí você atribui um valor qualquer para o comprimento inicial, pode ser 1, por exemplo, que é o valor mais fácil, né? Ou então, fazer isso aqui, ó. A gente dividir o ΔL pelo ΔT, que é basicamente a mesma coisa. O ΔL, no caso do ferro, é 0,6 por 500, dá 0,0012 centímetros por grau. Quer dizer que ele varia 0,0012 centímetros para cada 1 grau Celsius de variação. No caso do alumínio, esse valor dá 0,0023, é maior, tá vendo? E para o chumbo dá 0,027. Então, na verdade, quem dilata mais desses três aqui é o chumbo. Então, como é ele que dilata mais, ele vai ser o A. O que dilata menos é o C, vai ser o ferro.
tá? E o intermediário é o B, o alumínio, tá? Então, por isso que o A é o chumbo, o B é o alumínio, o C é o ferro. Então, ABC, chumbo, alumínio e ferro. Ok? Então, você tem que tomar cuidado com isso aqui, ó. Se não tivesse essa coluna aqui, né? Ou se você não presta atenção nisso aqui, né? Se fosse só assim, o resultado ia ser completamente diferente, né? Seria o ferro, seria o A, o alumínio B e o chumbo C, né? Mas não é assim que a coisa funciona por causa dessa coluninha aqui. Beleza? Então, cuidado. Muito bem, o número 12. A gente tem uma placa de alumínio, ela tem um furo aqui, e tem uma barra de aço atravessando o furo aqui, né? E aí ele vai falar que na temperatura ambiente o cilindro ficou preso à placa, ajustando-se perfeitamente ao furo, tá? Ok? Só que a gente sabe que o valor do coeficiente de dilatação do alumínio é 2 vezes o do aço. O alumínio dilata mais do que o aço. Se o alumínio dilata mais do que o aço, se você aquece o conjunto, né, a 200 graus, no caso, né, não importa. Se você aquece o conjunto, independente se é a 200 graus, o alumínio dilata mais do que o aço. A placa de alumínio, o furo é de alumínio. Então, o furo vai dilatar mais do que a barra. Lembrando que furos e rasgos se dilatam como se fossem preenchidos. Assim como uma esfera oca se dilata como se ela fosse totalmente sólida. Ok? Então, se você vai aquecer os dois a 200 graus, o alumínio dilata mais, o furo vai aquecer mais do que o cilindro. Então, o cilindro vai soltar, né? Então, o cilindro solta porque o diâmetro do furo aumentará mais do que o diâmetro do cilindro. Beleza? Tem muito o que falar aí, não. E, finalmente, o número 13, a gente tem 3 corpos aí, né? 3 placas ABC, né? E ele fala que, a princípio, elas estão em equilíbrio térmico, significa que elas estão na mesma temperatura, os 3, né? O que ele quer saber? Aí você vai ser submetido a uma variação de temperatura, né? Ele quer saber o maior aumento na dimensão paralela ao eixo X, é uma coisa, é a primeira resposta, e o maior aumento na área, é a segunda resposta. Uma completamente diferente da outra. O eixo X está indicado aqui embaixo, né? Então, o maior aumento na dimensão paralela ao eixo X. Lembre-se que a dilatação depende do tamanho da coisa, né? No caso da dilatação linear, ela depende do comprimento inicial. Quanto maior o comprimento inicial, maior a dilatação, tá? Então, maior aumento na dimensão paralela ao eixo X é a maior dimensão paralela ao eixo X. Qual dos corpos, né? Ou quais dos corpos tem a maior dimensão paralela ao eixo X? Como o eixo X está embaixo, seria essa dimensão aqui, que é a mesma aqui, né? Igual, né? É igual aqui. E aqui, menor. A B é menor, né? Mas a A e a C são iguais. Então, tanto que A dilatar na direção X, o C também vai dilatar na direção X. Então, para a primeira pergunta, tanto faz A ou C.
Então, na primeira resposta, poderia ser A ou poderia ser C. A primeira letrinha aqui. Pode ser A ou pode ser C. Tá. Agora, a segunda coisa é o maior aumento na área. Maior aumento na área, dilatação superficial, né? Ela depende da área inicial. Então, quem tem maior área inicial vai dilatar mais. Então, quem tem maior área inicial, aí a letra A, né, gente? É o A, ele tem maior área. Então, é ele que dilata mais, com certeza. Por isso que é a letra E. Uma outra opção que seria possível seria A e A, mas ela não tem aqui. Porque, como eu disse, a primeira opção podia ser A e C. A primeira letra poderia ser A ou C, né? A segunda é só A. Então, poderia ser A e A, mas não tem essa opção, então A e C. Ok?